Meus irmãos, graça e paz. Abramos a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Para aqueles que estão contando o número dos livros em que nós estamos, hoje, se eu não me engano, é o oitavo livro. O oitavo livro. Nós estamos percorrendo toda a Escritura, ouvindo a palavra de Deus, livro por livro. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 1 ao verso 5. Crianças, anotem, aquelas que estão com caderno. 1 Samuel 16, 1 a 5. Acompanhem comigo, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus, que nos diz: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, cientes de que estarmos aqui é um privilégio. O Senhor guardou a nossa vida no dia de hoje, o Senhor nos protegeu de maneira soberana, o Senhor guardou a nossa saída, a nossa entrada, o Senhor nos aplanou os caminhos, ó Pai, até aqui. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, faça com que a nossa atenção esteja toda voltada ao Senhor, pois não somente a data que comemoramos hoje, mas a mensagem que ouviremos hoje tem como finalidade, ó Deus, corrigir os nossos caminhos. Tem como finalidade, ó Pai, nos mostrar quem é o Rei da nossa vida. Por isso, Pai, abençoa o Teu servo e abençoa o Teu povo, para que a Tua palavra faça morada em nosso coração, e dela, ó Deus, nasça fruto, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Senhor. É o que te pedimos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Crianças, uma pergunta para vocês. É uma pergunta para vocês, então olhem para mim agora, tá bom? A pergunta é a seguinte: o que vocês acham que tem dentro do coração de vocês? O que mora dentro do coração de vocês? O que vocês acham que tem lá dentro? Então, por favor, escrevam no caderno de vocês ou desenhem o que tem dentro do coração de vocês, crianças. O que vocês acham que mora lá dentro? Pode contar tudo, viu? O que vocês acharem, não tem problema. Meus irmãos, enquanto as nossas crianças respondem a essa pergunta,
Eu quero que vocês relembrem um pouco do contexto dessa passagem, deste momento. Primeiro, ainda estamos no período dos juízes, então somamos agora 3 livros no mesmo contexto. Juízes, Ruth se passa no período dos juízes. Se você quiser voltar um livro aí e olhar no capítulo 1, verso 1, menciona que Ruth acontece, a história de Ruth acontece no período dos juízes. E hoje nós ouviremos sobre 1 Samuel, que trata do fim desses dias. O que é importante vocês entenderem aqui é que o resumo desse período está no final do livro dos juízes. Abra no capítulo 21, verso 25. O texto diz, uma famosa afirmação, nos diz que naqueles dias não havia rei em Israel. E porque não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto ao seu coração. Esse era o contexto daquele povo. E infelizmente, às vezes esse é o contexto da igreja. Nós estamos na igreja fazendo o que nós bem entendemos, o que achamos mais reto ao nosso coração, o que agrada a você, o que agrada a mim. Infelizmente, ao lermos sobre este contexto, o que é a solução? Qual seria a solução então, já que nós não temos um rei? É eleger um rei, é levantar um rei. Agora, no primeiro livro de Samuel, nós temos um rei, e esse rei se chama Saul. Acompanhem comigo o desenvolvimento deste rei na história de Israel. O primeiro rei, vá comigo ao capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. Capítulo 8, verso 4 e verso 5. Neste exato momento, o povo está pedindo um rei para Samuel. Capítulo 8, verso 4 e verso 5. O povo está pedindo um rei para o profeta Samuel. Dá a nós um rei, queremos um rei. No capítulo 9, nós temos Samuel indo em direção a Saul. O profeta Samuel atende o pedido, porque Deus confirmou que era para atender, e vai até Saul. No capítulo 10, meus irmãos, no capítulo 10, nós temos verso 1, Samuel ungindo Saul. Dá uma olhadinha no capítulo 10, verso 1, Samuel ungindo um rei. Então o povo pede um rei, Samuel vai a esse homem, e no capítulo 10 ele unge Saul como rei. No capítulo 11, no verso 15, você pode ver este homem sendo proclamado rei. Este homem, no capítulo 11, verso 15, é proclamado rei de Israel. A pergunta agora é: o povo de Israel tem um rei e todos os seus problemas estão resolvidos? Não, Eliana, não está resolvido. O povo queria tanto um rei, desejo do seu coração, queria tanto um homem segundo a sua vontade, e Deus dá alguém segundo a vontade dos homens. E este rei, meus irmãos, não dura muito tempo não. No capítulo 13 do primeiro livro de Samuel, no primeiro ano do reinado, capítulo 13, verso 1, esse homem peca contra Deus. Se você olhar no capítulo 13, verso 13, é sugestivo. O homem levantado como rei peca contra Deus. Nós vemos mais uma vez no capítulo 15, o próprio Deus dizendo, verso 11, ter se arrependido de ter levantado Saul como rei. Mas se lembrem, era a vontade do povo. Faça a vontade do povo, é o que o homem quer. Então atendamos a vontade do homem. O final da história não é bom, meus irmãos. O final da história é um rei desobediente, um rei igual ao povo. Crianças, vocês ainda estão desenhando, escrevendo o que tem dentro do coração de vocês? Então continue. Escrevam e desenhem o que há no coração de vocês.
Antes de irmos para o texto propriamente dito, eu quero mostrar para vocês que este rei, segundo o coração dos homens, era um rei segundo as nações. Está lá no capítulo 8, verso 5. Eu quero dizer para vocês que não dá para confiar no nosso coração. Meus irmãos, um rei segundo o nosso coração não presta, não serve, não agrada a Deus. Por isso que o profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 9, ele diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. No livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26, o nosso Deus, o próprio Deus, diz que o nosso coração é feito pedra. Então não dá para confiar no nosso coração, não dá para fazer segundo a nossa vontade. Nós deveríamos fazer assim como fez o salmista no Salmo 51, quando clama a Deus pedindo para que Deus crie nele um coração puro, um espírito inabalável. Dito isso, nós precisamos lembrar também de que nós devemos buscar a Deus com todo o nosso coração. Deus é o nosso Rei. Nós ouvimos isso no sermão de Deuteronômio 6, verso 4, verso 5 e verso 6. Devemos buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Só assim nós levantaremos em nosso coração um Rei segundo a vontade de Deus. Por isso, crianças, olhem bem para dentro do coração de vocês. Não deixa passar nada. O que está dentro do coração de vocês? Pensem nisso. Já que o nosso coração, então, irmãos, anseia por um rei, anseia por alguém dominando a nossa vida, dominando os nossos sentimentos, as nossas vontades, nós precisamos levantar um rei em nosso coração. Então o tema do sermão de hoje é: levante um rei em seu coração. O tema, crianças, do sermão é: levante um rei em seu coração. Adultos, levante um rei em seu coração, primeiramente, que revele verdades acerca de você. Um rei sincero, um rei íntegro, um rei honesto, um rei verdadeiro, revela verdades acerca de você. E o texto no verso 1 nos diz que a primeira coisa que o nosso Deus revela, que um rei verdadeiro revela em nosso coração, são os nossos sentimentos. Meus irmãos, o primeiro verso, a primeira parte do verso, é Deus dizendo para Samuel: Samuel, por que você insiste com um rei que eu me arrependi de ter levantado? Por que você insiste em ter pena deste homem? Meus irmãos, nós precisamos entender que Samuel foi um homem importante. Samuel foi o último dos juízes, ou melhor dizendo, o primeiro de uma série de profetas na casa de Deus. Mas nós devemos lembrar que este homem foi advertido por Deus, porque este homem errou em sentir coisas que não agradavam a Deus. Olha no capítulo 15, olha o verso 30 e o verso 31. Saul diz assim para Samuel: pequei, mas agora honra-me diante dos anciãos, vá comigo perante Israel, para que eu adore o Senhor teu Deus. Então o verso 31 nos diz: Samuel seguiu a Saul e este adorou ao Senhor. Samuel era um homem, servo de Deus, que não deveria colocar os seus sentimentos na frente do seu dever. Samuel, ele sentiu pena de um homem que pecava contra Deus, de um homem que por 2 vezes provocou a Deus, desobedecendo a Deus. Meus irmãos, por vezes nós somos assim. Por vezes nós priorizamos homens e mulheres que desobedecem a Deus. Por vezes nós temos pena de pessoas que desobedecem a Deus, que desonram a Deus. E quando nós fazemos isso, nós honramos os homens e desonramos a Deus.
Por isso, levantar o rei certo revela os sentimentos pecaminosos do seu e do meu coração. Quando você revela o rei verdadeiro em seu coração, os seus sentimentos pecaminosos são expostos perante você. Por isso, cuidado. Seus sentimentos querem te trair. Os seus gostos, as suas vontades, os seus prazeres, aquilo que você acha que é bom para você, que é bom para a igreja, que é bom para a sua família, que é bom para o seu trabalho, que é bom para os seus funcionários, por vezes não pode revelar ou não revela a vontade de Deus. Por isso, meus irmãos, entenda que os seus sentimentos são pecaminosos. Segundo, aprenda que os seus sentimentos precisam honrar a Deus. É sério que nós precisamos ouvir de Deus isso, que os nossos sentimentos são equivocados, que os seus ânimos, que os seus desafetos, que os seus prazeres, que os seus desgostos não honram a Deus. Crianças, eu não sei se vocês desenharam um rei no coração de vocês. Se vocês desenharam esse rei, por favor, diga no seu papel, diga depois para mim, quem é esse rei no seu coração? Esse rei, ele te faz feliz, não te faz feliz? O que eu quero mostrar para vocês, meus irmãos, é que o Rei de Deus precisa revelar ao nosso coração os nossos sentimentos, de fato o que eles são. Por isso que a continuidade do verso 1, este Rei verdadeiro, quando levantado no nosso coração, ele revela verdades acerca da vontade divina. Veja, o texto não quer tratar dos sentimentos de Samuel. Samuel que revela os sentimentos dele. Deus não está respondendo aos sentimentos de Samuel. Deus quer dar um sentido para a vida de Samuel. Por isso que Deus revela para Samuel a vontade dele. Deus não quer tratar Samuel com psicologia, Deus não quer tratar Samuel com coach, Deus não quer tratar Samuel com autoajuda. Deus não disse para ele vai fazer terapia, Deus não disse para ele vai tomar remédio, Deus não falou isso. Deus disse para ele, vai me servir. Toma um chifre, enche de azeite e vai ungir o rei que eu quero. Você não é profeta? Vai servir como profeta. Você não é sacerdote? Vai servir como sacerdote. Meus irmãos, precisamos lembrar que Deus não quer tratar os nossos sentimentos do jeito que a gente quer tratar os nossos sentimentos. Deus quer tratar as suas dores, os seus dramas, com palavra divina, com vontade divina, com decretos divinos. Deus quer te dar ordens, Deus quer te dar sentido, porque enquanto você insistir com os seus sentimentos, você nunca vai entender a vontade de Deus. Sentimentos revelam a vontade, ou melhor dizendo, nosso Rei revela verdades acerca da vontade dele, não acerca dos nossos sentimentos. Deus não quer validar os nossos sentimentos, Ele quer dar sentido ao que nós sentimos. Por isso, aprenda que a vontade de Deus é muito maior que a sua vontade. As palavras de Deus são muito maiores que os seus desejos. Os propósitos de Deus são muito maiores que os seus sentimentos. Entenda que Deus não despreza o que você sente. Deus trata o que você sente com a boa, agradável e perfeita vontade dEle. E por vezes é para que esperemos, por vezes é para que nós sirvamos, por vezes é para que nós, conforme eu aprendi quando era criança, engula choro. Tem hora que basta, tem hora que já é o suficiente, já sofremos demais, agora levanta, trabalha, me serve onde eu quero.
Meus irmãos, precisamos de um rei que revele verdade sobre nós. Não precisamos de um rei que conte mentiras para nós. Isso nós já fazemos muito bem. Não precisamos de um rei que nos faça carinho, que passe a mão na nossa cabeça. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de um rei que nos confronte, que nos aperfeiçoe. Por isso, este rei precisa revelar verdades, até mesmo vergonhosas, sobre nós. Este rei precisa nos constranger às vezes. Veja, no verso 2, no início do verso 2, Samuel responde assim: como irei eu, pois Saul saberá e me matará? Sabe o que Samuel está revelando aqui perante Deus? Ele está dizendo assim: Douglas, eu tenho medo. Eu tenho medo de Saul. Eu tenho medo daquele que é o rei sobre Israel. Meus irmãos, por incrível que pareça, até os homens mais crentes sentem medo. Nós sentimos medo, e é normal. Mas não é normal permanecermos no medo. Veja, um homem que é chamado ou conhecido como pai da fé nas Escrituras, em Gênesis 12, Abraão, ele tem medo de Faraó. Não é à toa que ele mente para Faraó. Mais à frente, em Gênesis 20, ele mente para outro rei, um rei de Gerar, Abimeleque. A mesma mentira, porque ele tem medo de morrer. Um profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Elias, diante da mulher de Acaz, Jezabel, lá em 1 Reis 19, ele pede a morte, porque ele não quer mais viver. Ele foge, porque ele tem medo da perseguição. Meus queridos, nós precisamos retomar em nossa mente que Deus não nos chamou para ter medo de rei, medo de homem. Deus nos chamou para ter coragem, não foi isso que nós vimos em Josué? Ser forte e corajoso. Não temas, não sou eu contigo. É Deus quem nos faz corajosos. Mas antes ele aponta o nosso medo. Ele mostra o quanto nós somos medrosos. Mas Deus, assim como Abraão e assim como ele fez a Elias, ele não deixou esses homens perecerem no medo. Esses homens, em alguma medida, professaram o que diz o Salmo 27, verso 1, que diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? É para essa coragem que Deus nos chama, diante dos reis terrenos. Quando colocamos o rei errado em nosso coração, nós temos medo. Mas o rei errado, o rei correto, melhor dizendo, revelará em nós coragem, nos dará força. O Novo Testamento nos ensina, em João 19:11, que Jesus, respondendo para Pilatos, aquele rei, o homem mais poderoso da sua época, ele diz que esse homem nada poderia fazer se Deus não permitisse. O apóstolo Pedro diz que nós devemos lançar todas as nossas aflições a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Meus queridos, nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus diante das nossas dificuldades, diante dos nossos medos. Não que Cristo tenha sentido medo, mas que Cristo obedeceu a Deus e foi à morte de cruz, porque Ele teve coragem, porque Ele assumiu o compromisso de não ter medo diante de homens. Não importa o quão crente você acha que é, lembre-se disso, você sentirá medo. Eu sinto medo, os homens mais fortes que eu conheço sentem medo, mas existe uma maneira de não sentir, meus irmãos, que é recorrer ao Rei Todo-Poderoso, o nosso Deus. Ele nos livra do mal e do medo. Ele é a nossa fortaleza, como disse o Salmo 27.
Meus irmãos, concluindo esta primeira parte, o rei que nós devemos levantar em nosso coração, que revela a verdade sobre nós, ele tem um compromisso maior. Ele tem um compromisso em revelar os seus propósitos a nós. Veja o final do verso 2 e o verso 3. Deus não responde o temor de Samuel. Deus não está preocupado em dizer para nós como vencer o nosso medo. Deus está dando sentido para nós continuarmos corajosos, continuarmos na caminhada. Ele diz a nós, e ele diz a Samuel, para que ele saia e cumpra o seu propósito, que é de ungir um rei sobre Israel, que é de levantar um rei sobre o coração do povo. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós vemos que o interesse de Deus é mostrar a nós os seus propósitos. Veja, não importa quão difícil pareça, não importa se homens nos ameaçam, não importa se nós temos problemas do dia a dia, não importa se as crianças choram, não importa, meus irmãos. Deus nos chamou para levantar um rei em nosso coração, e este rei merece toda a nossa atenção. Este rei merece que nós entendamos os seus propósitos. Este rei está entronizado em nosso coração, não para que nós caiamos em armadilhas, sejamos levados pelas nossas vontades, mas para que nós priorizemos em nosso coração os propósitos de Deus. Por isso, quando nós entendemos o que Deus quer de nós, nós respondemos a Deus. Os versos 4 e o verso 5 são respostas a Deus. E duas são as respostas que nós damos a Deus quando Ele está entronizado em nosso coração. O rei levantado em nosso coração, o rei correto, o rei certo, ele promove em nós obediência pessoal. Meus irmãos, o verso 4, a primeira parte do verso 4 e o verso 5, a primeira parte do verso 5, são respostas de alguém que entendeu que o rei certo deve ser entronizado em seu coração. Por isso que o texto diz que Samuel foi fazer o que Deus mandou. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor. E ele foi até esses homens. E ele deu a resposta que Deus mandou Samuel dar àqueles homens. Meus irmãos, nós precisamos obedecer a Deus, fazendo o que Deus manda e dizendo o que Deus quer que nós digamos ao mundo. Não é fazer o que você quer, não é fazer o que eu quero, é fazer o que Deus quer. Não é falar o que você acha, não é falar o que você pensa, é falar o que Deus fala. No último sermão, eu disse que o resgate perfeito é resposta para o mundo. Nunca haverá resposta certa se nós não usarmos a palavra de Deus para responder aos homens. Por isso, a primeira coisa que o rei verdadeiro promove em nosso coração é obediência pessoal a Deus. É fazer o que Deus manda e falar o que Deus quer. Segundo, meus irmãos, verso 5, a parte final do verso 5. E aqui eu tenho insistido com vocês há algum tempo. Meus irmãos, o que o rei certo, o rei correto promove em nosso coração, promove em nossa vida, é obediência coletiva. Nós não somos chamados para obedecer somente sozinhos. Nós somos chamados para obedecer a Deus em comunhão. Por isso que quando Samuel vai até aqueles homens, vai até Jessé e seus filhos, ele santifica a si mesmo e santifica os seus irmãos. Meus irmãos, tenham isso em mente. Quando nós servimos a Deus, nós servimos para sermos santificados e para santificar o nosso irmão. Nós usamos de palavras de edificação e não de morte.
Nós usamos palavras de reconciliação e não de afastamento. Nós usamos palavras de amor e não de ódio, porque essas são as palavras de Deus. Nós procuramos edificar, obedecendo a Deus de maneira coletiva, assim como fez Samuel, santificando a si mesmo e santificando ao povo. Eu quero que vocês lembrem agora de alguém que fez isso por vocês. Hoje nós comemoramos o que nós chamamos de Páscoa. Mas será que entendemos o que o nosso Senhor e Salvador Jesus fez por nós? Nos seus últimos dias, aproximando-se da sua morte, Jesus ora ao Pai, no capítulo 17 do Evangelho de João. E as palavras de Jesus, do nosso Senhor e Salvador Jesus, Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. E Ele diz isso porque é exatamente o que Ele faz. Ele diz que eu me santifico para que eles sejam santificados. Meus irmãos, como nós queremos ver a nossa família, a nossa igreja santa, se nós não nos santificamos? Como nós queremos ver santidade no mundo, se nós somos as últimas pessoas a buscarmos santificação? Nós falamos que o mundo diz coisas erradas, que o mundo levanta reis errados, mas nós não procuramos ser santos, nós não procuramos santificar. Cristo Jesus, meus irmãos, Ele promove em nós o que o mundo precisa. Ele nos santifica para que nós levemos santidade neste mundo. Conforme diz no Evangelho de João, para que o mundo veja a luz de Cristo em nós e se convertam a Jesus. Para que o mundo, meus irmãos, levante Cristo Jesus como Rei em seu coração, nós precisamos levantar Deus em nosso coração como Rei soberano. Por isso, concluindo, se você ainda não levantou em seu coração a pessoa do nosso Deus, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo, como Rei soberano sobre o seu coração, sobre a sua vida, faça agora. Porque senão, você continuará tendo pensamentos e sentimentos pecaminosos. Porque senão, você continuará ignorando a vontade de Deus. Porque senão, você continuará profundamente afundado em medo e distante dos propósitos divinos. Mas agora, se você tem a Deus no seu coração como Rei, se o seu coração é um altar ao Senhor, saiba, meus irmãos, que Deus tem total controle dos seus sentimentos. Saiba que Deus tratará dos seus sentimentos. Saiba que Deus não te deixará morrer de medo, como nós dizemos. Saiba que Deus revelará a você a vontade dEle e os propósitos dEle para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida da nossa igreja. E Deus faz isso, meus irmãos, no dia de hoje, por meio de Cristo. Se Cristo é para você mais alguém na mesa, se Cristo é mais alguém na sua casa, se Cristo é mais uma pessoa no seu dia, se Cristo não é o Rei dos seus pensamentos, do seu coração, você continuará distante do Senhor. Por isso eu repito a pergunta que eu fiz às crianças no início, aos adultos, a vocês, pais, mães, avós, tios. O que vocês acham que está dentro do coração de vocês? Quando vocês falam, o que o coração de vocês está colocando para fora?
Será que vocês estão falando as palavras do rei? Ou será que vocês estão falando as suas próprias palavras, as suas próprias vontades, os seus medos? Meus irmãos, que as suas palavras sejam as palavras de Deus, que a sua vida seja uma vida de obediência a Deus, que seja uma vida em que Cristo Jesus é o Rei em seu coração. Vamos mais uma vez buscar a Deus em oração e pedir que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dome o nosso coração. Oremos. Senhor, doma o nosso coração, Pai. Faça-nos desejar a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, não apenas a entender, mas obedecer aos Teus propósitos. Senhor, lança fora do nosso coração todo medo. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, organiza os nossos sentimentos. Pai, que o nosso coração seja um coração, ó Pai, criado por Ti, não mais de pedra, mas de carne, não mais enganoso e desesperadamente corrupto, mas íntegro e fiel ao Senhor. Pai, levanta o Teu reino em nosso coração, que não seja apenas uma visão que nós temos externa, da realidade, ao olhar para a igreja visível, mas, ó Deus, que seja uma realidade em nosso coração, que nós saibamos desejar e ansiar e viver o reino que o Senhor colocou em nosso coração, e o Rei que o Senhor estabeleceu em nossa vida, Cristo Jesus, o nosso Rei. Ó Pai, abençoa o Teu povo, leva-nos em segurança, faça como o Senhor, ó Deus, um dia fez aos Teus servos. Unge-nos, ó Deus, hoje com o Teu Santo Espírito, fazendo transbordar em nosso coração, encher o nosso coração do Senhor. Pai Santo, é o que nós Te pedimos neste dia, sabedores que o Senhor fará, pois o Senhor não despreza um coração contrito, o Senhor não despreza um coração que o Senhor criou. Abençoa-nos, ó Deus, assim nós oramos, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu-nos um novo coração. Assim oramos, amém.